Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 17. E, na verdade, o que eu quero falar para você nessa manhã é sobre nós reinarmos em vida, mas especificamente sobre reinarmos sobre o pecado. Aqui em Romanos 5,17, diz para nós assim: se pela ofensa, ou seja, pelo pecado, de falando aqui, obviamente, sobre Adão, se pela ofensa, pelo pecado de um só Adão, e por meio de um só, desse mesmo Adão, reinou a morte. E essa morte que ele cita aqui é a morte espiritual. Morte espiritual, ela precedeu a morte física. A morte física é consequência da morte espiritual. Quando ele diz aqui, entrou por causa dessa ofensa, desse pecado, reinou, predominou a morte espiritual. E morte espiritual não é aniquilamento do espírito. Morte espiritual é separação de Deus. Quando Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque Jesus estava recebendo sobre si a nossa natureza pecaminosa e todos os nossos pecados. Consequentemente, ele sofreu morte espiritual antes de sofrer a morte física. Essa morte espiritual não significa que o Espírito de Jesus aniquilou, foi aniquilado, virou pó, sumiu. Não, significa que Deus virou as costas, separou-se de Jesus por um tempo, por um período, por um instante, porque o pecado estava sobre ele. E Jesus, então, ele fez esse clamor: por que me desamparaste? Mas ele sabia que era por causa do nosso pecado. Morte espiritual significa simplesmente separação de Deus. Por isso a Bíblia diz que quando nós estávamos no mundo sem Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora em Cristo nós recebemos vida, zoe, a vida do próprio Deus. Palavra grega para essa vida, que não é bios é vida biológica, e você tinha com pecado ou sem pecado. Mas você recebeu em Cristo, zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, que fez de você agora um santo. E ele diz aqui então que se pela ofensa de um só, pelo pecado de um só, Adão, que era o representante número 1 de toda a raça humana, reinou, predominou, prevaleceu a morte, a separação de Deus, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando nós, no mundo, a morte reina por causa do pecado, mas em Cristo a gente recebe duas coisas, pelo menos, que a gente viu aqui nesse texto. A gente recebe a abundância de graça, a graça sobre a sua vida é abundante, tem graça sobrando para tudo quanto é lado sobre a sua vida. Não existe um limite de graça na sua vida que você possa gastar e vai faltar graça para você. A graça sobre você é abundante, é superabundante, ela nunca vai faltar. E a outra coisa que a gente recebe de presente, o dom da justiça, o presente da justificação. Em Cristo você e eu fomos feitos justiça de Deus, fomos justificados. Para reinar, você precisa deixar para trás, em especial quando eu falo aqui sobre reinar, sobre o pecado, porque o texto aqui de Romanos 5,17 não está falando especificamente sobre reinar sobre o pecado. É uma das coisas sobre as quais nós podemos reinar. Nós podemos reinar devemos reinar sobre a pobreza. Portanto, nós podemos prosperar e viver uma vida abundante. Nós podemos reinar sobre a falência da família e viver uma família abençoada. Nós podemos reinar sobre as enfermidades e viver uma vida de saúde plena. E nós podemos reinar sobre o pecado e viver uma vida de santidade. Mas para reinar em vida, você precisa deixar para trás a mentalidade, que eu chamo a mentalidade do mendigo, que conquista uma série de coisas por esforços, por méritos, e abraçar uma nova mentalidade, que é a mentalidade da conquista pela fé. A fé na obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Não é uma questão de eu conquistar porque eu mereço, porque eu estou correndo atrás, porque eu luto, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu sou um homem de Deus. Não, não é isso. É uma questão da minha fé ser colocada sobre Jesus e a obra que ele fez na cruz do Calvário. Ele conquistou para mim. Então eu coloco a minha fé sobre ele e é isso que faz com que eu conquiste essa condição para reinar em vida. Amém, gente? Amém. Efésios capítulo 2. Fica com a sua Bíblia aí na mão
fique esperto, porque hoje a gente vai correr essa Bíblia para cima e para baixo. E como não tem projeção eletrônica, você vai ter que dar o seu jeito de achar os versículos aí. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, Zoe, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, gente? Dizer que as bênçãos são conquistadas pela fé e não por méritos e esforços pessoais, não é dizer então que a gente não deve mais trabalhar ou estudar, não é nada disso. É simplesmente entender que nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós e abrirá portas de modo sobrenatural para que nós experimentemos o melhor, para que nós sejamos abençoados de forma extraordinária. Mas é preciso que você exercite a sua fé e creia nisso de todo o seu coração. Entenda isso, você precisa crer desse modo. Eu não sei se a expressão seria a mais adequada, mas você precisa crer de modo fanático nisso aí. Eu sei que a gente tem um pavor dessa palavra fanatismo, mas eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Você precisa crer nisso, que Deus tem para você, é uma vida abençoada, que Ele tem o melhor para você, que Ele abrirá portas para você de modo sobrenatural, para que você seja abençoado de modo extraordinário, de uma forma assim mais forte do que a maneira pela qual você torce pelo seu time de futebol. Quando você é uma pessoa torcendo com muita força pelo seu time, você não chama aquela pessoa de fanático? Fulano é fanático. Ele assiste o VT do jogo, ele vai assistir o videotape do jogo, porque ele acha que no videotape pode ser que o time que tenha perdido, no videotape ganha. Tem gente que assiste, chega em casa, olha, eu soube que o meu time perdeu, mas eu vou assistir o videotape do jogo em casa, porque de repente no videotape ele ganha. Ainda tem esperança. Porque há no coração do sujeito aquela coisa com o time dele. É o Flamengo, é o Fluminense, é o Vasco, é o Botafogo. Ele fica o time está numa pindaíba desgraçada, está na beira de ir para a segunda divisão, às vezes para a terceira, às vezes para a quarta, às vezes de ser expulso do país. Mas ele continua crendo que naquele jogo ele pode fazer aquele golzinho para ganhar de 1-0, 1-0, mexinha para chuchu, mas pelo menos foi 1-0, aquele gol empurrado de barriga, caído no chão, empurrou a bola para dentro, que ultrapassou metade da linha. O juiz disse que foi, que não foi, mas foi 1-0, ganhou pelo menos, e não vai cair, ainda falta 2 pontinhos para ele sair da zona de rebaixamento, mas no próximo jogo ele vai ganhar. Ele acredita nisso, o time está numa pindaíba desgraçada, mas ele crê nisso porque dentro dele ele tem uma paixão por aquele time. Você devia ter esse tipo de paixão e fé pela palavra. E crer que ainda que as coisas todas estejam contra você, não importa, está tudo despencando, mas eu ainda creio que Deus vai fazer um gol no último tempo, esse jogo vai virar, a coisa vai mudar. Porque Deus tem para você, Ele já conquistou para você. E você só precisa crer. Você não precisa fazer força, você precisa crer. Se tem alguma força para se fazer, é a força no crer, que Deus vai te abençoar. Você tem que entrar no descanso. Sair do desespero, da ansiedade e entrar no descanso e crer, descansar no que você faz e se desesperar no que você crê. Não é o contrário. A maioria das pessoas se desespera no que faz e descansa no que crê. Eu já não estou nem mais aí, se Deus quiser, vai, se não quiser também, agora eu já entreguei. Está nas mãos do Senhor, não está nada. É o contrário. Você tem que descansar no que você faz e se desesperar no que você crê. Não, eu creio desesperadamente que Deus tem para mim bênçãos sem medida. Que Ele vai virar o jogo, que Ele vai fazer o melhor. E lembre-se que o maior chamado para a sua vida não é para ser um pastor, não é para ser um cantor, não é para ser um empresário, não é para ser um milionário. O maior chamado da sua vida é para você ser um adorador. E adorar literalmente significa contemplar Deus. Significa literalmente olhar fixamente para Jesus. Quando você adora Deus, quando você olha fixamente para Jesus, você vai sendo transformado
de glória em glória, de fé em fé, na imagem dele próprio. Mas você precisa firmar e fixar a sua atenção sobre ele. Adorar a Deus por tudo que ele te concedeu através da obra consumada de Jesus, da cruz. Dar adoração a Deus por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele tem feito. Lembre-se que a graça foi dada a nós. E a graça é uma pessoa, é Jesus. A gente precisa entender que o sacrifício que Jesus fez, esse sacrifício fez de você santo e justo de uma vez por todas. Esse sacrifício que Jesus fez por você não é um sacrifício meia boca, que deixa você num limbo. Não, eu fiz o sacrifício, agora vamos ver o que você faz. Eu fiz a minha parte, quero ver agora você fazer a sua. Deus não há lugar nenhum na Bíblia que Deus diga isso para nós. Já fiz a minha parte mandando meu filho, faça a sua agora que eu quero ver. Não. Jesus fez a obra completa. O que depende de mim agora é apenas e simplesmente o crer. E o sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário fez de você santo e justo de uma vez por todas. E você pode entrar e andar na presença do Deus vivo sem qualquer tipo de senso de culpa, de condenação, sem nenhuma expectativa de punição, porque o preço do pecado foi pago totalmente. O caminho para você, para Deus, já foi aberto. Na lei, os mandamentos eram o caminho. Ninguém chegou. Na graça, Jesus é o caminho. Qualquer um chega. Porque ele já chegou. Amém? Ele já abriu o caminho para você. Não coloque a lei de Moisés entre você e Deus novamente, porque isso nega a obra consumada de Jesus. Simplesmente creia. Se a nossa justificação, se a nossa justiça pode vir da lei, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu à toa. Colossenses capítulo 2, um pouquinho adiante de Efésios. Colossenses capítulo de número 2, versículo 13, versículos 13, 14 e 15. O apóstolo Paulo, ele aqui nos diz o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, Zoe, juntamente com ele, perdoando os pecados mais graves. Tem gente acompanhando a leitura, amém. Perdoando todos os nossos delitos, todos, não alguns, não os piores, não os que chamam mais a atenção, não aqueles que você se lembra e confessa, mas todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Gente, esse texto aqui, se lido, interpretado e entendido de modo correto, é uma fonte de libertação. É para você sair pulando, soltando foguete. É para você fazer uma festa, convidar os amigos. Porque isso aqui é digno de uma balada daquelas de arrebentar. É digno de você fechar uma casa de festa e mandar trazer o povo todo para celebrar contigo. Porque isso aqui é um troço explosivo. Presta sua atenção no que ele está dizendo aqui. Esse escrito de dívida que ele encravou na cruz, que as pessoas leem e não entendem. Todo mundo diz, o escrito de dívida que era contra nós, aleluia, glória a Deus, encravou. Mas o que é o escrito de dívida? Pastor, certamente é a lista com tudo quanto é pecado que eu cometi. É ruim, porque o escrito de dívida que ele cita aqui constava de ordenanças. O escrito de dívida que constava de ordenanças, que era contra nós, é a lei que ele encravou na cruz, que ele cumpriu completamente. Aleluia! Entenda só o seguinte, ele diz aqui que quando ele cravou na cruz esse escrito de dívida que constava de ordenanças que era contra nós, com isso ele despojou os principados e as potestades, os demônios. Ou seja, Deus não criou a lei para o diabo. Deus não deu a lei ao diabo, mas o diabo, sabendo que a lei provocava em nós o contrário, era contra nós, ele tirou proveito disso durante a vida inteira. E tira até o dia de hoje.
Ele tirou proveito disso. Permanecer na lei hoje é voltar a equipar o diabo com as armas das quais ele foi despojado. Tentar voltar a viver com base na lei hoje é reequipar o diabo com as mesmas armas que Jesus tomou da mão dele. Por favor, não devolva para o capeta aquilo que Jesus tirou. Por favor, não faça isso. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não santifica, ela não justifica, ela não transforma o homem. A lei, ela é como um espelho que reflete as nossas imperfeições. Você olha para um espelho e pode ver imperfeições. Caramba, que olheira. Mas o espelho resolve as suas olheiras? Ele só mostra que as olheiras estão lá. Quer resolver as olheiras? Você tem que ir no Pitangui. Apareceu uma espinha, olhou no espelho, viu que tem lá a espinha. Adianta você olhar para o espelho e dizer, espelho, espelho meu, resolva o problema da minha espinha. Você tem que passar a quinásio ou um treco desse aí qualquer, para a espinha sumir. Tem que comprar um creme, ou consultar um dermatologista, fazer alguma coisa, fazer um tratamento. Mas não adianta olhar para o espelho e dizer que o espelho vai resolver o seu problema. O espelho só mostra o problema, não resolve o problema. Amém, gente? A lei não isenta o homem do pecado, pelo contrário, ela revela o pecado. Sem lei de trânsito, você não pode ser multado. Agora, a lei de trânsito, ela é boa. Não tem dúvida, a gente só acha que a lei é ruim quando a gente leva a multa. Mas a lei de trânsito em si, ela é boa. Só que a lei de trânsito não faz de você um motorista melhor. Ou você acha que para ser um Ayrton Senna, você tem que pegar o livro das leis de trânsito e decorar. Não adianta nada, você pode conhecer o fulano de tal, e conhece as leis de trânsito de cor. Já atropelou 20, mas ele conhece as leis de trânsito de cor. Como ninguém. É o campeão de multa, já passou por tudo quanto é sinal vermelho, já atropelou uns 50, mas ele conhece as leis de trânsito de cor. A lei é boa, mas ela não faz de você em nada algo melhor. Em geral, os piores bandidos conhecem bem a lei, por isso não tem medo de ir para a cadeia, porque eles sabem como manipular a lei para se livrar do castigo. A lei em si, ela é boa, mas ela não faz de você um cidadão melhor, um motorista melhor, nada disso. A palavra graça, ela gera controvérsia porque o diabo não quer que a igreja entenda sobre a genuína graça de Deus. É o que o diabo menos quer. Quando você diz, por exemplo, que é da vontade de Deus, que você seja curado, que você seja próspero, que você seja vitorioso, que você seja vencedor, isso gera polêmica e controvérsia, ainda que eu mostre para você dezenas e dezenas de versículos bíblicos que comprovem cada uma dessas afirmações. Vai gerar polêmica porque o problema é que é justamente porque Deus nos concede tudo isso pela graça. E tem gente que ouve, o religioso ouve isso e ele não se conforma. Ele fica preso a uma questão de desempenho. Não é possível que Deus dê de graça. Quer dizer que eu, que oro, jejuo, que leio a Bíblia, feito um maluco, feito o dia inteiro, o outro lá, aquele miserento ali, tem a mesma medida de graça que eu. Não é possível, não aceito isso em nome de Jesus. Vai ficar sem aceitar. Aliás, Deus tem um canto reservado para esse pessoal no céu, por enquanto. Tem um muro gigante, esse pessoal está atrás do muro, eles pensam que só eles estão no céu. Quando o anjo passa com um de nós, gente comum, que tem defeito e tal, morreu, foi para o céu, aí o anjo vai te levar para fazer uma excursão pelo céu, ele vai te mostrando, aí você passa aquele muro, anjo, que muro é esse? Fala abaixo, que de trás desse muro está aquele pessoal que pensa que chegou aqui por mérito. Pessoal, esse muro só vai cair quando Jesus voltar. Por enquanto eles estão pensando que estão sozinhos no céu. Fica quieto, fala baixo, porque Jesus está preparando uma surpresa para eles. No dia do juízo, nós vamos ficar todos nós aqui, de frente para o muro vai cair e a gente vai fazer tcharam! Deus não nos abençoa porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Graça é favor imerecido. Infelizmente, há pessoas bem intencionadas pregando lei. Pregam que o pecado não terá domínio sobre você se você obedecer à lei. Mas obediência à lei não traz libertação do pecado, só traz mais consciência do pecado.
E esse é um problema sério, consciência do pecado. A graça, por sua vez, concede a você mais do que perdão de pecados. Ela concede a você uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. A justiça que Deus nos concede em Cristo, ela é perfeita. A justiça da lei é imperfeita. Sendo essa justiça da graça perfeita, ela não necessita do seu esforço para ser eficaz. Ela só necessita da sua fé para crer e receber. Amém? Quando você entende que a justiça de Deus foi concedida a você, que você já não é mais um pobre, miserável pecador, mas sim um santo, não pelos seus méritos, mas por causa de Jesus, você então é fortalecido para não pecar mais. Jesus nos resgatou das trevas. Ele nos remiu, Ele nos redimiu. Segundo a lei, o fardo fica sobre você e o seu desempenho. Na graça, o fardo fica sobre Cristo, que executou tudo na cruz. Na lei, a pessoa se torna consciente de si mesma. É o que eu devo fazer. Mas na graça, nos torna conscientes da pessoa de Cristo. O que é que Ele fez? Só a graça permite que a gente consiga enxergar quem Deus é, como Ele realmente é. O apóstolo João, por exemplo, descreve dizendo que Deus é amor. Descrição simples. A descrição simples, Deus é amor. Como é que alguém se atreve a acrescentar alguma coisa a isso e dizer, Deus é amor, mas Ele é juízo, está de olho em você? Como é que alguém se atreve a fazer uma coisa dessa? No Antigo, dá uma olhada só no que a Bíblia diz, no Salmo 30, eu estou indo no Antigo Testamento, hein? Agora eu não estou lendo na Nova Aliança, não, estou lendo no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, olha só o que Deus diz para nós. Davi, obviamente falando aqui, sendo boca de Deus para nós, Salmo 30, versículos 4 e 5, ele diz assim, salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo aqui, essa porção desse salmo é tão profético que eu chego a ficar assustado. Porque esse momento de ira de Deus não são espasmos de ira que Deus vai tendo ao longo da eternidade. Esse momento de ira é um momento muito específico e profético. É o momento da cruz, onde Deus derramou sobre Jesus toda a sua ira contra o pecado. E esse momento, ele ocorreu uma vez na história para nunca mais se repetir. Porque ele diz aqui, a ira de Deus dura por um momento, durou um momento em Cristo Jesus na cruz, mas a sua misericórdia, a sua graça, a sua aliança, ela dura para sempre. E é interessante que ele termina o versículo 5 de uma forma profética, dizendo, a tristeza pode chegar à noite. E é interessante que Jesus desceu da cruz e foi sepultado exatamente no início da noite, mas ele ressuscitou no domingo pela manhã, e na manhã chega a alegria. Então eu preciso olhar para entender que Deus não tem contra mim ou você nem uma gota a mais de ira para ser derramada sobre a nossa vida. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Amém? E o que restou para nós é graça abundante, superabundante graça. Aleluia! A confusão se estabelece justamente porque as pessoas não entendem que, embora Deus não mude, a maneira como Ele se relaciona com o homem mudou. Na lei, na antiga aliança, Ele se relacionava com o homem através da lei, através de ordenanças. Na nova aliança, Ele se relaciona com o homem pela graça, através do amor. A maneira, Deus não mudou, mas a maneira pela qual Ele se relaciona conosco mudou da água para o vinho. Dá uma olhada comigo em Colossenses capítulo 2. Eu vou voltar no capítulo 2, a gente lê uma porção do capítulo 2. Eu vou ler do versículo 8 em diante, diz assim, cuidado, versículo 8, começando o capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Sutileza, gente, não é uma coisa grosseira, é uma coisa sutil, está entre as linhas, está por detrás do texto. Não é uma coisa que vem escrachada na sua cara, é algo que vem de maneira sutil, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual fostes igualmente ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, zoe, a natureza do próprio Deus, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, não alguns, não os mais graves, não os que eu já confessei, não os que eu me lembro, mas perdoando todos os nossos delitos. E aí vem aquela parte que a gente já leu, tendo com isso cancelado o escrito de dívida que era contra nós, despojando os principados e potestades, os demônios, expondo a todos os demônios ao vexame público. Quanto maior for a revelação que você tem da graça, do amor, do perdão, mais você pode reinar sobre o pecado. Entenda o seguinte, se você está perdendo para o pecado, o que você precisa não é de mais poder nem de mais força, você precisa de mais revelação sobre a graça, o amor e o perdão de Deus. Quanto mais você entender sobre a graça, o amor e o perdão de Deus, mais poder você terá para reinar sobre o pecado. Deus hoje não está julgando nem o mundo, nem as pessoas do mundo. Na antiga aliança, na lei, Deus se relacionava com o homem de um modo. Hoje, na graça, ele se relaciona de outro, através de Cristo. Não é à toa que a Bíblia diz em Romanos 10, no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça, para a justificação de todo aquele que crê, não de todo aquele que obedece aos mandamentos, mas de todo aquele que crê. Muitos crentes hoje, por não discernir e manejar bem a palavra, acabam vivendo como se a cruz não fizesse qualquer diferença. E a cruz fez diferença. Os discípulos de Jesus, 2 deles pelo menos, Tiago e João, quando passaram por Samaria, ninguém deu bola para Jesus. Aí esses 2 irmãos, Tiago e João, ficaram irados, chegaram para Jesus e, inspirados por passagens do Antigo Testamento, fizeram uma sugestão para Jesus. Jesus, nós passamos por Samaria, ninguém te deu bola. Tu queres que a gente ore e mande descer fogo do céu para consumir essa raça? Olha só, o que eles tinham na cabeça eram passagens do Antigo Testamento, porque se você olhar em 1 Reis e 2 Reis, em 1 Reis, há uma passagem que todo mundo conhece e sempre fala, que é Elias contra os profetas de Baal. E Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Montaram um altar com sacrifício e disseram, o Deus que manda fogo do céu e consumiu o sacrifício é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal dançaram, pularam, cantaram, fizeram de tudo, não aconteceu nada. Quase um dia inteiro não aconteceu nada. Elias faz uma oração de 20 segundos, desceu fogo do céu, consumiu tudo. Mas não foi a única vez. Quando você vai a 2 Reis, no capítulo 1, um rei chamado Acasias, que foi o rei que substituiu Acabe, e Acabe foi um péssimo rei. Acasias não era muito melhor do que Acabe. E Acasias, ele mandou trazer Elias ao palácio à força, porque ele estava enfermo, ele queria ser curado, e mandou trazer, primeiro ele mandou trazer um feiticeiro qualquer de Baal. E aí, como o pessoal não trouxe, ele mandou trazer Elias. Mandou 50 homens para trazer Elias à força, na marra. Quando os caras chegaram, Elias, está preso, vem conosco. Elias orou, desceu o fogo do céu, matou os 50. Acasias mandou mais 50. Os 50, essa segunda leva, chegou com a mesma marra. Elias, está em cana, vem, Senhor, fogo do céu. Matou mais 50. Acasias, não satisfeito, mandou mais 50. Aí esse aí chegaram mais pianinho. O comandante dos 50 chegou lá, Elias, com licença, desculpa qualquer coisa. Olha só, eu só estou cumprindo uma missão. Eu não estou querendo virar churrasco de soldado. Eu só estou fazendo o que o rei mandou. Por favor, vem com a gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Manda fogo do céu na cabeça de Acasias, não na minha. Por favor. Aí o Espírito de Deus falou com Elias, vai com ele. E aí ele foi, aqueles 50 se livraram do mesmo destino dos outros 100. Então, pelo menos 3 vezes Elias tinha orado e já mandado descer fogo do céu. Aí os caras, João e Tiago, inspirados por aquilo, Jesus, tu queres que a gente mande descer fogo do céu para consumir essa raça? Olha a resposta de Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56. Olha a resposta que Jesus dá. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia.
Ou seja, meu irmão, nunca atribua a Deus as obras de Satanás. Lembre-se que Deus hoje se relaciona conosco de um modo diferente de como ele se relacionava com o homem na antiga aliança. Hoje Deus não está mandando sobre a sua vida fogo do céu, juízo, doença, enfermidade. Isso é obra do diabo. E quando você não entende isso, você acaba atribuindo a Deus as obras que Satanás está fazendo. Deus não é Deus de destruição, mas é Deus de edificação de vidas. Eu quero que você entenda que é óbvio, o pecado tem consequências de morte e de destruição. Mas em Cristo, se alguém peca, o que precisa não é de uma palavra de juízo e de condenação, mas de uma palavra de graça e de libertação. O irmão está no pecado, vou orar para que desça fogo do céu. Não, o que a pessoa precisa não é isso. O que ela precisa é de queimar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Fogo do Espírito. Quando alguém acredita que o seu sofrimento é punição de Deus e não um ataque diabólico, essa pessoa fica desarmada, fica desestimulada a crer no amor divino, na cura, na libertação, e acaba abrindo mão da sua própria fé. 1 João capítulo 2, os versículos 1 e 2. 1 João 2, versículos 1 e 2, o apóstolo João escrevendo à igreja, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se por um acaso, se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha só o que João disse. João não disse que se nós pecarmos, nós temos um juiz nos espreitando, mas ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Esse João aqui é o mesmo que pediu a Jesus para orar, para descer fogo do céu. Esse mesmo João que antes pensava e entendia as coisas com uma mentalidade da antiga aliança, agora recebeu uma revelação da nova aliança e ele entendeu: se nós pecarmos, não temos um juiz nos espreitando e fogo do céu virá para consumir a sua vida. Nós temos um advogado. João sabia do que estava falando, porque ele era um desses dois irmãos, os irmãos Boanerges, os irmãos fogo puro, os irmãos irritadinhos, pavio curto. Jesus! Esse cara foi mudado da água para o vinho. Esse cara foi transformado por uma revelação. O que trouxe revelação a ele não foi o fato de ter andado com Jesus em pessoa. Ele andou com Jesus em pessoa, viu Jesus curando, Jesus libertando, e ainda assim pediu para Jesus mandar fogo do céu para consumir pessoas. Ele viu Jesus tendo misericórdia de pecadores, mandando pessoas adúlteras ir embora, perdoadas de seus pecados, ao invés de serem apedrejadas, e ainda assim orou pedindo a Deus para mandar fogo do céu sobre Samaria. Agora esse cara teve uma revelação, não porque andou com Jesus, mas porque o Espírito de Deus mostrou a ele qual é a realidade da nova aliança, da nova situação que nós temos em Cristo Jesus. Isaías 53, versículos 4 e 5, uma passagem ultra conhecida de toda a igreja. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que Isaías está dizendo com esse texto aqui? Que quem viu Jesus pendurado naquela cruz falou assim: esse camarada aí aprontou alguma para estar aí onde ele está, ele fez alguma coisa, ele tem culpa no cartório. Mas ele diz, só que a realidade é que ele não tinha culpa nenhuma. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, primeiro você foi justificado, consequência disso você foi sarado, você foi curado. Nesses versículos nós vemos que Deus, por ser justo, Ele jamais vai colocar sobre nós aquilo que Ele mesmo já colocou sobre Jesus. Deus não é um Deus injusto, e Deus não cobra de você uma dívida que já foi paga. Deus não vai cobrar de você 2 vezes a mesma dívida. Se a dívida já foi paga por Jesus, Ele não vai cobrar de você, porque Ele é um Deus justo. Salmo 103, versículo 1 ao versículo 5, nos diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele
quem perdoa todas as tuas iniquidades. Consequência, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mas você reparou que o primeiro benefício que ele cita aqui é o perdão de todas as iniquidades? O resto todo vem atrás? Ouça isso. Nós estamos expostos hoje a muita pregação que não edifica. A gente hoje tem igreja para tudo quanto é lado, tem pregação na televisão, no rádio, na internet. Você recebe na internet mensagem falada, escrita, vídeo, podcast, você recebe de tudo. Mas ouça o seguinte, todo ensino ou pregação que promove medo, legalismo, insegurança, que não se baseia na perspectiva da nova aliança, na obra consumada da cruz, na nossa realidade em Cristo, na nossa nova realidade em Cristo, é ensino ou pregação que precisa ser descartado imediatamente. O que traz sobre você condenação, peso, medo, insegurança, tem que ser descartado e jogado fora. Não é o tipo de coisa que você ouve e fica, será, meu Deus, eu acho que eu não tenho lugar no céu, será, acho que eu cometi aquele pecado imperdoável, o pastor ali falou agora nessa pregação. Lá na Nova o pastor falou, ele nunca falou, mas esse cara falou, me deixou com a pulga atrás da orelha. Joga fora no lixo. Não fica retendo essa porcaria. Porque isso é negar a obra de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas. O Evangelho de Jesus são boas novas. E a pregação tem como objetivo número 1, produzir fé no coração de quem ouve. Amém, gente? Quando o homem esmagado pela opressão do pecado, recebe a revelação da verdade, de que em Cristo ele é justificado, totalmente perdoado, isso produz cura, produz libertação, produz prosperidade e todas as bênçãos que Deus promete. Mas eu preciso entender, em primeiro lugar, que em Cristo eu fui justificado, totalmente perdoado. Amém? Lembre-se que Hebreus 8,12 nos mostra a principal cláusula da nova aliança. E Hebreus 8,12 diz simplesmente o seguinte: pois para com as suas iniquidades, ou seja, os seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. É a partir disso que flui todo o resto: cura, prosperidade, vida vitoriosa, paz, alegria, família abençoada. Todo o resto flui disso aqui. Presta sua atenção ao ler os evangelhos, e você vai ver que as únicas pessoas com quem Jesus tratou duramente foram justamente os fariseus. Os pecadores, as prostitutas, os publicanos, ele sempre tratou com compaixão e misericórdia. Nunca Jesus chamou os pecadores de raça de víboras, mas os fariseus ele chamou. Interessante isso, né? Portanto, não tente trazer tudo que Jesus disse para o contexto dos que são salvos, porque nem tudo que ele disse é para nós. Raça de víboras, já tem gente pregando, raça de víboras, é contigo, irmão, olha aí, Jesus falou. Quando você ouvir isso, não precisa nem falar, só faça assim, ó. Por isso é imprescindível que o cristão conheça o que o Novo Testamento diz sobre a sua nova identidade em Cristo. Veja só o seguinte, lá em Mateus 26, final do Evangelho de Mateus, Mateus 26, o versículo 28, Jesus celebrando a última ceia da antiga aliança, ou a primeira da nova aliança. Eu prefiro chamar assim, eu não gosto de chamar aquilo ali o episódio da última ceia. Não, aquilo foi a primeira ceia da nova aliança, porque aquela ceia não teve nada a ver com o tipo de ceia que se fazia na antiga aliança. Ali não tinha cordeiro assado, Jesus não tomou, não bebeu dos 3 cálices, não comeu das ervas amargas, nada disso. Ele partiu o pão e depois deu o cálice, só. Essa foi a ceia. Essa ceia, ela era totalmente diferente da ceia da antiga aliança. A ceia da antiga aliança era uma ceia pascal. Tinha um cordeiro assado, ervas amargas, 3 cálices de vinho, bebe um cálice, pronuncia bênçãos, pronuncia maldições, come ervas amargas, escravidão no Egito, come o cordeiro. Essa ceia não teve nada disso. Só o pão, a carne de Jesus e o cálice, o sangue da nova aliança. Olha só o que ele diz em Mateus 28, 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
para a anulação de pecados. Ou seja, a principal cláusula da nova aliança é a remissão de pecados. A velha natureza, a natureza pecaminosa, foi crucificada, foi sepultada com Cristo. E crer corretamente é o grande problema da igreja hoje. Olhar para isso e entender qual é a principal cláusula da nova aliança. Obedeça os mandamentos, obedeça a lei. Não, a principal cláusula da nova aliança é: dos pecados e iniquidades de vocês eu jamais me lembrarei. O preço foi pago. Jesus é o sacrifício definitivo. Crer corretamente é o que nos garante vitória. Amém, gente? Quando as pessoas são ensinadas que, apesar de terem entregue a sua vida a Jesus, apesar de terem nascido de novo, elas continuam sendo pobres pecadores que devem obedecer à lei para não pecar, em muitos casos, em função da frustração, pelas várias tentativas sem sucesso, elas acabam se conformando que as coisas são assim mesmo. A gente luta e não consegue. A gente tenta vencer o pecado e não consegue. E elas desistem e, em muitos casos, acabam até se afastando de Deus por se sentirem hipócritas e cobradas com algo que é muito maior do que as suas forças. Ah, não, esse negócio de crente não é para mim, não. Não consigo. Estou tentando, não consigo. Então, tchau, um abraço. Vou voltar para a religiosidade antiga que estava bom. Saber que você está completamente perdoado é o que destrói a força do pecado na sua vida. Aleluia. Sabe, olha só, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, o apóstolo Pedro diz uma coisa interessante. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. Eu estou lendo a NVI, a nova versão internacional. Ele diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a sua fé à virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aí as pessoas leem isso aqui e falam: então a gente tem que fazer uma força danada para juntar com a nossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. E a pessoa começa a se esforçar para alcançar isso. Só que ela se esquece de ler o final, que é o versículo 9. E no versículo 9 o apóstolo Pedro diz assim: todavia, se alguém não tem essas qualidades cristãs, que são essenciais, que são fundamentais, que são importantes, se alguém não as tem, está cego. Não é que lhe falte disciplina ou esforço. Ele está cego e só vê o que está perto porque esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. O que faz com que essas virtudes cristãs não se manifestem na minha vida? Falta de disciplina ou esforço? Não, é falta de me lembrar que eu fui perdoado. Quando eu me lembro e sei que eu fui perdoado, naturalmente essas disciplinas ou essas qualidades se manifestam na minha vida. O meu esforço não é para manifestar as qualidades, é para me lembrar que eu fui plenamente, totalmente e completamente perdoado. Amém, gente? E o segredo por trás da real santidade é a crença de que em Cristo você foi perdoado e transformado numa nova criatura. Não é uma questão de você confessar pecados. Confissão de pecados não tem poder para te redimir. Não há nada de errado em você se abrir com Deus e conversar com Ele sobre os seus erros, mas isso não gera perdão. Você já foi perdoado antes de confessar qualquer coisa. Gente, entenda só uma coisa. A Bíblia nos fala, lá no livro de Gênesis, quando Adão foi expulso do jardim do Éden, a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos por causa do pecado. Eles comeram, havia no jardim do Éden 2 árvores muito especiais. Uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra chamada árvore da vida. Adão e Eva foram e comeram justamente da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a lei. Enquanto que a árvore da vida, ela apontava para Jesus. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, da lei, e morreram espiritualmente. Deus os expulsou do jardim
E se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Deus, quando os expulsou, não os expulsou e os abandonou. Sacrificou animais, deu cobertura de peles para eles, derramou o sangue dos animais e prometeu a eles que haveria vindo deles próprios um Salvador que chegaria para redimi-los daquele pecado. Mas colocou um querubim na porta do jardim do Éden, com uma espada flamejante que se revolvia dia e noite, impedindo que o homem voltasse, porque certamente ele estava tentado a querer voltar. Não, eu não quero ficar aqui do lado de fora, eu quero ir para o lado de dentro, onde eu tinha comunhão com Deus, onde havia Deus face a face, onde eu tinha de tudo, e todas as necessidades eram supridas. Eu quero voltar para lá. Mas Deus colocou um querubim tomando conta, com uma espada flamejante que se revolvia, impedindo o homem de voltar, porque se o homem voltasse, ele podia comer da árvore da vida, e se ele comesse da árvore da vida, tendo comido primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da lei, ele passaria a eternidade sem a chance de ser redimido. Ele passaria a estar eternamente na morte. Então Deus colocou um jardim como espada flamejante. Essa palavra espada é a primeira vez que ela aparece em toda a Bíblia. É nesse episódio do jardim do Éden, da expulsão do homem. E há uma lei de interpretação bíblica que diz para nós que a primeira vez que uma palavra ou alguma coisa aparece na Bíblia é a chave para você interpretar essa palavra ou esse princípio em todo o resto da Bíblia. A primeira vez que a palavra espada aparece na Bíblia, ela representa juízo e condenação. É a espada flamejante na porta do jardim do Éden, impedindo o homem de voltar para ter comunhão com Deus. É uma espada de juízo e de condenação. A última vez que a palavra espada aparece no Antigo Testamento é no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Olha só o que diz Zacarias capítulo 13, versículo 7. É a última vez que a palavra espada aparece no Antigo Testamento. Ele diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficaram dispersas, mas eu voltarei a mão para os pequeninos. O que esse texto de Zacarias está dizendo para nós? O pastor mencionado aqui é Jesus. As ovelhas dispersas são os seus discípulos que fugiram quando ele foi pregado na cruz. Os pequeninos para quem ele volta a mão somos nós. Por gerações, uma espada flamejante de juízo foi colocada ali na porta do jardim do Éden por causa do pecado que impedia a aproximação do homem de Deus. Mas aquela espada, essa mesma espada, ela foi cravada no peito do Senhor Jesus, quando o juízo e a vingança de Deus por todos os pecados recaíram sobre ele na cruz do Calvário. O pastor foi ferido para que você e eu não sejamos feridos por aquela espada. Aquela espada de juízo, ela parecia ser uma espada de juízo, mas na verdade era uma espada da misericórdia de Deus, dizendo: eu não quero que você volte aqui, Adão, para comer da árvore da vida e permaneça eternamente no pecado. Eu não posso permitir você voltar, é para teu bem que eu estou colocando essa espada. Mas essa espada, ela tem destino certo, ela não é para você, ela vai ser cravada no peito do pastor. É uma espada de juízo que vai ser cravada no peito de Jesus, para que você seja restaurado à comunhão plena, para que os teus descendentes sejam restaurados a uma comunhão plena comigo, e os teus descendentes em Cristo, o Salvador, a minha mão vai se voltar para eles, e eles vão voltar a ter a comunhão que eu tinha com você. Eles vão me ver face a face como você me via, eles vão conversar comigo como você conversava. Eu vou voltar a ter com eles a mesma comunhão que eu tinha com você. Alguém vai ter que pagar o preço, e esse alguém já está escalado. Esse alguém já se ofereceu. Esse alguém já disse: deixa comigo, eu vou pagar o preço. É Jesus. Na cruz do Calvário, a espada do juízo foi cravada em Jesus, para que você e eu não tenhamos mais o perigo e a ameaça de uma espada de juízo vir sobre nós. Nele nós fomos justificados. Nós recebemos justificação. Por isso hoje você e eu podemos reinar sobre o pecado. Levante uma das suas mãos e diga isso: eu não sou vítima do pecado, do diabo, das forças diabólicas. Eu sou um com Cristo.
E eu posso vencer todas as tentações. Eu posso viver a vida santa que Ele me chamou para viver. Eu posso viver uma vida de santidade, sem hipocrisia, sem fingimentos, porque Jesus já pagou o preço por mim, e eu sou livre. Aleluia, aleluia. Aleluia.